Talvez você ainda não tenha parado para pensar nisso, mas 95% do tempo nós estamos executando rotinas automáticas que o nosso cérebro realmente não está presente para aquilo que está sendo executado. Você escova os dentes, a atividade automática, você está dirigindo seu carro, é atividade automática, tem muitos pensamentos nossos que eles rodam, vamos chamar no nosso software mental aí, de forma automática. Isso é o que a gente vai falar um pouco sobre o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, que eu estou lendo. Hoje nós vamos falar um pouco do capítulo 3, Superando o Corpo. Cara, esse livro eu já falei para vocês, ele tem feito muito sentido para mim e eu tenho trazido nas aulas os pontos principais, aqueles pontos em que você pode tanto refletir e meditar para poder olhar o conceito que o autor está trazendo. Na sua realidade, aquele conceito ele faz sentido? Você consegue ver aplicabilidade naquilo que ele está falando? Faz sentido para você esses conceitos? Para mim tem feito muito sentido e eu estou trazendo da forma mais didática possível para você avaliar e colocar do seu ponto de vista e pegar conceitos práticos, que é a parte mais importante. No final de toda a aula eu estou trazendo ações práticas que você pode implementar baseado no conceito do livro. Beleza? Vamos lá. Vou trazer para você aqui, ó, o escopo da aula que você vai poder me acompanhar. Então, o livro que eu estou lendo é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. É o meu segundo livro em 2025. Eu li o Empreenda Agora. Se for um assunto que te interessar, tem aulas sobre o Empreenda Agora aí no canal, dá uma olhada aí. E na introdução ele trouxe uma reflexão que é importante, que eu acho que ali ele me capturou. O maior hábito que você pode quebrar é o hábito de ser você mesmo. É o sermos nós mesmos que entrega os resultados que nós temos hoje. Então, todos os resultados que você tem, bons ou ruins, são os hábitos, são a consequência dos hábitos de ser você mesmo. Na parte 1 do livro ele fala sobre a ciência de você. Então, eu já fiz uma aula sobre o você quântico, capítulo 1, extremamente interessante. Na parte de você poder considerar a possibilidade da formação de cenários quânticos, superando o seu ambiente e superando o seu corpo, que vai ser a aula de hoje, beleza? Então vamos lá, esse é o livro. Superando seu corpo. Vou trazer conceitos do livro e depois vou trazer o colocando em prática, que são formas de você colocar isso no seu dia a dia. Então vamos nessa, primeira parte, conceitos do livro. O cérebro monitora constantemente o modo como o corpo está se sentindo. O cérebro monitora o seu corpo. De modo que primeiro começamos a nos sentir de acordo com o que pensamos. E a seguir, pensamos pensamos conforme nós sentimos. Ele tem esse desenho no livro, por isso eu achei essa imagem bem didática, eu trouxe ela para a aula. Os seus pensamentos geram sentimentos e os seus sentimentos retroalimentam pensamentos sobre aquilo que você está sentindo. Partindo dessa premissa, eu achei bem interessante esse tópico. Como funciona o ciclo dos pensamentos e sentimentos? Quando você tem certos pensamentos, o cérebro produz substâncias químicas que fazem com que você se sinta exatamente da maneira como você estava pensando. Ao sentir-se da forma como você pensa, você começa a pensar como você se sente. É só imaginar, cara, para a gente validar um conceito, pensa como você funciona. Você recebe uma notícia nova. Algum amigo faleceu. É uma informação. Isso vai ser um pensamento. Vai te gerar um sentimento de tristeza. Esse sentimento de tristeza te faz pensar mais naquele gatilho. Então é um ciclo, um loop. Esse loop, se a gente pensar para vários assuntos, a partir do momento que você toma conhecimento de alguma informação, essa informação te gera sentimento. E esse sentimento automaticamente gera pensamento. E aí ele traz como se fosse um hamster na rodinha de rato. Quanto mais o hamster movimenta, mais rápido a roda gira. Quanto mais rápido a roda gira, mais rápido o hamster se movimenta. Me parece fazer sentido. No momento em que você começa a se sentir do modo como pensa, começa a pensar do modo como se sente. Dentro dessa explicação do hamster. Então, esse é o funcionamento do seu corpo-mente, que é um conjunto único.
Aí entra a pergunta, um questionamento extremamente válido do meu ponto de vista. Se é assim que funciona, se é assim que você funciona, é a sua mente que controla o seu corpo ou é o seu corpo que controla a sua mente? E se, vamos pensar no carro, se isso é um fluxo de funcionamento, é assim que o carro se movimenta, por que é tão difícil mudar? É tão difícil mudar porque você está acostumado a formar rotinas que são executadas de forma automática. Então, estou estressado, deito no sofá. Ah, eu não estou legal, como um chocolate. Ah, estou cansado, não vou para academia. Ah, eu estou muito corrido, eu bebo pouca água. Então, é difícil mudar essas rotinas, esses circuitos automáticos, essas coisas automáticas que a gente faz. Porque, por que seu corpo e sua mente funcionam dessa forma? Porque é mais fácil, é mais confortável para o seu sistema manter as coisas como elas estão, no status atual. Imagina, isso aqui é um questionamento legal. Imagina quanto tempo e quantas repetições você viu, ouviu e sentiu do seu padrão de pensamento atual. Se é o pensamento que gera sentimento, você tem umas certas respostas automáticas. E essas respostas automáticas foram geradas ao longo da sua vida. A forma como você se sente quando pensa no seu pai, quando pensa na sua mãe, isso foi no seu cônjuge, nos seus filhos, no seu primo, no seu cunhado, em qualquer parente. Toda vez que você pensa ou ouve a respeito dessa pessoa, gera um tipo de sentimento. Isso cria um padrão, o seu padrão de pensamento atual. É a repetição inconsciente que treina o corpo para lembrar daquele estado emocional, igual ou melhor do que a mente consciente. Inconscientemente, aquelas imagens de quando você pensa no seu pai ou pensa na sua mãe, inconscientemente aquilo vai sendo fortalecido dentro do seu pensamento. É as imagens mentais que você forma a respeito das pessoas. Quando o corpo lembra melhor do que a mente consciente, isso é chamado de hábito. Ou seja, nossos hábitos nada mais são do que essas rotinas inconscientes rodadas de forma automática, baseado nessas várias imagens que você tem a respeito dessas situações. Cerca de 95% de quem nós somos na meia-idade é uma série de programas subconscientes que se tornaram automáticos. Dirigir o carro, escovar os dentes, comer demais quando está estressado, preocupar demais com o futuro, ansiedade, julgar os amigos, reclamar da vida, culpar os pais, não acreditar em si e insistir em ser cronicamente infeliz, para citar apenas algumas. Tem várias rotinas dessas automáticas, é a forma como é o hábito de ser você mesmo. E ele fala que 95% disso é formado até os 35 anos. A partir dos 35 anos, você está com 95% de todas essas rotinas já muito bem definidas e automáticas. E aí, sempre lembrando, partindo, pensando que essa premissa pode ser verdadeira, o maior hábito que devemos quebrar é o hábito de sermos nós mesmos. Aí faz todo sentido. Se na maior parte do tempo é assim que funciona, a parte mais difícil é quebrar o hábito de ser você mesmo. E aqui começa a parte extremamente interessante da aula. Sobrou 5%. E quando esses 5% se rebelam contra os 95% que estão rodando programas automáticos subconscientes? Você vai tentar mudar alguma coisa, ou seja, 5%, os 5% daquilo que não está sendo rodado automático, você está consciente, e nesse 5% do tempo, você resolve que vai mudar alguma coisa. Basta um único estímulo do ambiente para ativar o programa automático de novo. Lembra que sempre que você está no programa automático, você consome menos energia, é menos sofrido para o nosso corpo. Então, voltamos ao mesmo de sempre. Pensando os mesmos pensamentos, executando as mesmas ações, mas esperando que algo diferente aconteça em nossa vida. Eu gosto de falar isso muito nas minhas aulas. Loucura é esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E aqui começa a explicar por que às vezes você quer alguma coisa, de forma consciente, você fala, não, cara, eu quero mudar tal coisa na minha vida. Aqui você começa a entender por que é tão difícil. Porque mesmo que você faça o exercício de mentalização que você quer, cara, seu sistema, seu corpo-mente, 95% do tempo roda rotinas automáticas. Então, o primeiro sinal de fraqueza, o primeiro sinal de dúvida, o primeiro sinal de conflito entre o que você pensa e sente, seu corpo, seu sistema começa a rodar rotinas automáticas. É mais confortável, é um lugar onde você já conhece,
é o mesmo trabalho, é a mesma rotina. Então, fica mais confortável. Quando a gente fala de autossabotagem ou de procrastinação, vê se isso aqui faz sentido. Nós sempre criamos os piores cenários em nossa mente a fim de não termos de ultrapassar esses sentimentos familiares. Quando você pensa em novas coisas, você não sabe o resultado esperado. Quando você pensa em velhas coisas, mesmo que o resultado seja ruim, seu sistema vai tentar te jogar para o resultado conhecido. É mais confortável, não tem a dor do novo, é, não tem a imprevisibilidade de fazer coisa nova. E ele traz um exemplo legal, que é o sentimento de culpa, que às vezes você carrega. Após refletir sobre o histórico de se declarar culpado constantemente, você diz para si mesmo: hoje vou parar de me culpar e de pedir desculpa pelo mau comportamento dos outros comigo. Vou mudar. Aqui ele fala que é aquele momento que você tem a virada de chave. Cara, eu vou começar a mudar. Nossos pensamentos e sentimentos têm todo esse poder sobre nós. Por hora, e aqui é sempre aquele convite, cara, pensa na possibilidade do que a gente está falando nessa aula aqui ser real, ser assim que a vida funciona, ser assim que o mundo funciona. Por hora, espero que você possa acreditar que para mudar a sua personalidade, você precisa mudar seu estado de ser, que está intimamente conectado a sentimentos que você memorizou. Então, quando você lembra, e aí que isso me parece ser verdadeiro, porque quando você se lembra da sua infância, da sua adolescência, aqui mais para frente da aula, ele vai falar de você ser saudosista em relação a períodos da vida. Quando você busca essas memórias, elas estão memorizadas aí dentro, elas trazem também sentimentos de quando você memorizou ela. Pensamentos conscientes positivos não conseguem por si só superar sentimentos subconscientes negativos. Ou seja, pensamentos conscientes. Cara, eu vou pensar positivo. A lei da atração, que eu gosto muito, fala muito disso, né? De você pensar conscientemente. Mas aí aqui começa a explicar por que é tão difícil. Você lê um conceito como os conceitos do livro Segredo e vivenciar isso. Acreditar, você acredita. Conscientemente, você acredita. Mas inconscientemente, você não consegue superar os sentimentos subconscientes negativos. E aí assim, entra em conflito. E na aula anterior nós falamos disso. Quando pensamento e sentimento está em conflito, você tem um inimigo poderoso que vai te levar para rotinas automáticas. Quando corpo e mente estão em oposição, que eu acabei de falar, jamais ocorre a mudança. Aqui começa ficar claro e perceptível por que é tão difícil mudar. Porque sua cabeça pensa uma coisa, seu cérebro vai pensar uma coisa, eu quero mudar isso. Mas internamente você tem aquele sentimento de que, cara, será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? E aí, internamente você sabe que está tendo um conflito entre o que você pensa e o que você sente. Você tem o pensamento, mas não tem o sentimento que aquele pensamento criou. E se mudou o pensamento, mas não mudou o sentimento, esse próximo ponto aqui explica 90% do problema. Sentimentos memorizados limitam-nos a recriar o passado. É por isso que em algumas situações nós ficamos saudosistas, porque nós já conhecemos os sentimentos vinculados àquelas formas que nós pensamos. E não conhecemos ou ainda não temos a vivência do sentimento criado por coisas que nós ainda vamos viver. Então, por isso que é muito fácil voltar ao passado e tão difícil ir para o futuro, porque o futuro é uma projeção. Mas aqui nessa aula nós vamos começar a questionar isso. Sentimentos memorizados limitam-nos a recriar o passado. É por isso que somos tão saudosistas. E aqui um ponto interessante. Muita gente vive no passado e resiste a viver em um mundo futuro. Por quê? Aí aqui é interessante, tá? Não, então eu vou viver sempre no amanhã. Você vai viver no presente. Depois nós vamos falar disso. Mas isso aqui faz todo sentido. Muita gente vive no passado e resiste a viver no futuro. Por quê? O corpo está tão habituado a memorizar os registros químicos de nossas experiências passadas que fica apegado a essas emoções. Elas são conhecidas. Então, não te desafia, não te tira da zona de conforto. Você conhece pessoas que sempre parecem falar dos velhos anos dourados, o passado é sempre melhor que o futuro, a sua projeção para o que viveu, porque você já conhece esse sentimento, você sabe como é que é. E aí, lembra que eu falei dos saudosistas?
e obviamente nós fazemos isso muito, é exatamente por isso. Aqueles pensamentos geraram sentimentos e reviver os pensamentos automaticamente traz esses sentimentos de volta. E aí, óbvio, você busca sempre as boas experiências. Se acreditamos, que aqui é um convite, né? Se nós acreditamos que nossos pensamentos têm alguma coisa a ver com o nosso destino, então, como criadores, a maioria de nós está apenas andando em círculo. Aí aqui, essa observação é minha. Precisa consciência, você precisa estar presente para o que está acontecendo. Por que não muda? Porque grande parte das coisas que te incomodam, você não está presente, você não está consciente para o momento presente, para aquilo que está acontecendo. Se você é que cria, se a gente aceitou a ideia que o livro nos convida a ter, e eu particularmente aceitei bastante. Se nós acreditamos que os nossos pensamentos têm alguma coisa a ver com o nosso destino, ou seja, da forma como você pensa, você acredita que pode estar, de alguma forma, interconectada com o seu destino, então, como criadores, a maioria de nós, no momento presente, está apenas andando em círculos, ou seja, pensamentos que geram sentimentos, sentimentos que geram o mesmo pensamento, que geram, entendeu? Fica em loop, a maioria está em loop. Primeiro passo para toda e qualquer mudança que você vai fazer na sua vida, estar consciente desse processo. Por isso que tem me brilhado os olhos esse livro. Porque ele vai te ajudar a dar o primeiro passo, que é o mais importante. Num primeiro momento, você não vai conseguir mudar o loop. Mas se você começar a prestar atenção que você está vivendo esse loop e como esse loop influencia negativamente a sua vida, estar consciente é o primeiro passo para conseguir mudar. Vamos para o próximo tópico. Talvez, e aí eu te convido a acreditar que isso aqui é o que está acontecendo, talvez não possamos controlar todas as condições do nosso ambiente externo, mas com certeza temos a opção de controlar o nosso ambiente interno. Por que quando nós falamos de ambiente interno é tão difícil de aceitar? Porque precisa autorresponsabilidade. É bem complicado as pessoas entenderem ou se permitirem pensar que eu não tenho controle sobre aquilo que me acontece, mas eu tenho total responsabilidade pela forma como eu reajo àquilo que me acontece. Quando você faz isso, cria uma resistência mental muito grande na cabeça das pessoas. Por quê? Cara, como eu sou responsável por um abandono, por uma traição? É isso que a pessoa não entende. Você não é responsável pelo que o ambiente externo, mas você é responsável pela forma como você reage ao que o ambiente externo fez. E aí, quando você se autorresponsabiliza, você se traz para o centro do palco, do espetáculo da sua vida, e se vê como ator, que é o que ele falou ali, como criador do seu destino, aí você começa a ter possibilidade. E se você entender como que essa engrenagem funciona, como que esse sistema gira, e eu acreditar que eu posso ser criador do meu destino, e que criar meu destino às vezes começa pelo meu pensamento, que gera um sentimento, que retroalimenta o meu pensamento, começa a ficar na minha mão conseguir mudar. Por que é difícil? Nós falamos lá no início, porque você quer manter, seu cérebro, quer manter tudo como está. Mudar cria incerteza. Incerteza não é agradável para o ser humano. Então, essa é a parte de conceitos do livro. Os conceitos do livro, para mim, nada mais são do que teoria. E eu gosto de pegar conceitos e colocá-los na prática. Porque se você pegar os conceitos do livro, colocar eles em prática e tiver resultado diferente, você começa, lembra do pensamento, sentimento? Te gera um sentimento. Cara, eu tenho um pensamento, eu peguei uma informação, coloquei em prática. Essa informação que eu coloquei em prática deu resultado, eu começo a ter bons sentimentos em relação a isso. Então agora nós vamos falar de como colocar esse conceito em prática. Em todas as aulas desse livro, nós falamos muito da física quântica, que o livro, inclusive você deve se lembrar, quem não assistiu, eu convido a assistir. Eu tenho uma aula gravada no canal aqui do Eu Quântico, que é um dos primeiros, o primeiro capítulo desse livro. Aqui ele começa a me mostrar, isso é uma leitura minha, por isso que eu coloquei minha leitura.
que é possível que você crie uma predisposição quântica, ou seja, você comece a pegar, entender que o universo é formado de alguma coisa. Se você quiser entender do eu quântico, volta nessa aula lá que eu vou explicar mais detalhado, que se eu for explicar aqui de novo, vai ficar extremamente longo o vídeo. Quem não viu essa aula, assiste lá para você entender que e aqui, para você superar o seu corpo, você consegue criar uma predisposição quântica, ou seja, lembra que eu falei de estar consciente? Você criou um cenário, você começou a olhar para aquela foto. Olha, sempre acontece essa foto. Olha, sempre que o carro sai de tal lugar para tal lugar, aqui eu buzino. Ou seja, você tem uma foto. E aí você vai começar a ficar consciente dessa foto. Eu sempre me comporto dessa forma. Essa é sempre minha rotina automática. Sempre que a minha esposa toca naquele assunto, eu reajo dessa forma. Eu vou criar uma predisposição quântica. Por quê? Eu tenho a foto de como eu reajo. Já, essa foto já existe, eu tenho ela bem materializada. Sei como é a foto, como é que tá os personagens na foto. Sei como eu reajo àquela foto e sei quais os sentimentos que me gera. Para sair dessa foto para uma foto nova, ou seja, essa foto aqui existe, ela é real. Eu consigo ver, sentir e pensar nela, criar ela. Uma foto imaginária é o que eu estou chamando aqui de criar uma predisposição quântica. Cria um cenário imaginário. Se não é assim que você quer, como é que você gostaria que fosse? Vamos imaginar que num mundo quântico, numa realidade quântica, que você não precisa acreditar ou desacreditar, vamos imaginar que aqui eu consiga desenhar essa foto. E aí você vai começar a criar tanto essa foto, vai criar tanto essa foto, você vai começar a criar uma predisposição quântica para uma foto sobrepor a outra, certo? Utilizando aqui, para a gente colocar isso na prática, como é que você vai criar essa predisposição quântica? Utilizando o modelo quântico. Nós podemos criar uma emoção apenas com o pensamento. Crie uma alegria ou gratidão antes do ambiente. Ou seja grato, seja alegre. Imagina a alegria de construir essa foto. Faça isso a tal ponto que o seu corpo comece a acreditar que ele já está no evento. Você consegue você consegue levar a sua mente para um ponto futuro. Essa foto que você criou, ela não existe, você ainda não tem o cenário ideal que você criou. Mas você vai criar essa predisposição quântica tantas vezes que em algum momento você não precisa se preocupar com como, já tem na outra aula nós falamos disso também, essa foto quântica vai vir se movimentando para se transformar na sua realidade. Então, o convite para essa aula é você começar a criar essa predisposição quântica. Cria, eu estou chamando de quântico porque é a linguagem que o livro usa, mas começa a criar essas imagens mentais. Mas o mais importante, cria a imagem mental, mas começa a criar o sentimento que você sentirá quando essa foto for realidade. Fecha os olhos, cara. A foto é o seguinte, eu estou andando de ônibus, mas eu quero um carro. E aí eu começo a visualizar aquela foto quântica de eu no carro. Mas qual que é o sentimento daquilo? Toque na maçaneta do carro, abrindo, apertar o botão de ligar o carro. Esse carro é automático, é manual? Como é que é esse carro? Começa a criar isso e começa a ter a emoção de dirigir esse carro. Sentimento, desde a compra, passar a mão no carro. Começa a colocar seu sentimento de forma realista. Você consegue selecionar um potencial do campo quântico, nós falamos disso na outra aula. A propósito, todos os potenciais já existem, ou seja, existe essa foto no mundo quântico. Você vai selecionar ela e vai adotar emocionalmente um evento futuro antes da experiência real. Você vai selecionar e vai começar a vivenciar isso. Isso é uma pergunta se você consegue fazer isso. Se não, é o convite que eu te faço. Se você não consegue, vamos tentar. Você nunca tentou dessa forma. Não tentando dessa forma, você tem o seu resultado atual. Por que não tentar dessa forma diferente? Vamos treinar, vamos criar essa predisposição quântica para conseguir selecionar no campo quântico, porque lá já existe todos esses cenários possíveis, e começar a adotar essa postura emocionalmente envolvida com esse evento futuro. Você consegue fazer isso tantas vezes que emocionalmente condiciona o seu corpo a uma nova mente? Se não, é um convite para tentar fazer. Se você consegue, é altamente provável que comece a formatar e modelar seu cérebro e seu corpo em uma nova expressão. Galera, é um convite. Como tudo na vida,
Só tem resultado quem tem ação. Então é um convite, cara. Vou viajar aqui na maionese. No mínimo, você vai se sentir muito bem fazendo isso. E por que não esperar para ver o resultado de uma experiência dessa predisposição quântica? Ok? Então vou voltar para a câmera principal aqui. Galera, essa foi a aula de hoje. O exercício prático é a predisposição quântica. Então te convido fortemente a fazer e repetir. Você não vai perder nada. Vai ter aí bons sentimentos que quando você pensar em lugares onde você gostaria de estar, o carro que você gostaria de dirigir, a cidade que você gostaria de visitar, isso no mínimo vai te gerar bons sentimentos, boas coisas, bons fluidos, boas energias. Então você não está perdendo nada. Por que não tentar? Vou te convidar aí a criar essa predisposição quântica. É o nosso desafio da aula de hoje. Espero que tenha gostado. Se você gostou ou se ficou com dúvida, coloca um comentáriozinho aí, clica aí no curtir, se inscreve no canal para poder ajudar o meu trabalho a se desenvolver, beleza? Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Valeu!